Olá, tudo bom? Isolamento social e a Bíblia. Não poder ver amigos, não poder ver familiares, não poder fazer visitas na casa das pessoas com quem você tem afeto, não poder ir a parque, praça ou shopping, ou seja, confinamento total. Eu sou o João Duarte e essa é mais uma mensagem da série Mensagens que Salvam. Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25. Veja o que o texto diz. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Essa não é a primeira vez que alguém sofre um isolamento social. A nossa personagem de hoje remonta dos tempos de Cristo, uma mulher que a Bíblia chama de mulher do fluxo de sangue. Era uma mulher que vivia em isolamento social há 12 anos, como bem lemos no versículo de número 25. Tal situação era devido à sua doença, diagnosticada como um fluxo de sangue. Pessoas como estas, bem como aquelas que eram leprosas, viviam afastadas do convívio social. Sendo assim, tinha um lugar onde essas pessoas eram depositadas fora da cidade, pois não podiam ter contato com outras pessoas, uma vez que eram consideradas impuras para viver em sociedade. Portanto, nós estamos falando de uma mulher que vivia em isolamento social há 12 anos. Isso não é 30 dias, isso não é 40 dias, isso não é um ano, isso é 12 anos de isolamento, sem poder ver amigos, sem poder visitar parentes, pois ela corria o risco de ser apedrejada se fosse apanhada em um desses ambientes de convívio social. O que nós veremos com essa personagem hoje são 3 coisas incomuns do que ela viveu em isolamento social, tais quais vivem alguém hoje, durante esse período de pandemia no Brasil e na maior parte do mundo. Pois bem, quais são essas 3 coisas em comum? Então, elencando, vamos lá. Primeiro, baixo autoestima. Segundo, investimento perdido. Terceiro, desesperança. Vamos falar sobre a baixa autoestima que assolava a nossa personagem. No versículo de número 25, como bem lemos anteriormente, diz o texto que ela sofria há 12 anos. Ela sofria há 12 anos sem poder ter o convívio tão desejado por todos. Por falta deste convívio, é possível conjecturarmos que ela já não tinha muita perspectiva de viver os sonhos naturais de uma jovem da época. Como bem sabemos, era de boa índole e de muito apreço para as mulheres casarem-se e serem frutíferas. Pois bem, a nossa personagem de hoje sofria com esse baixo autoestima, pois, em seu consenso, ela pensava: não vou poder casar, pois tenho uma hemorragia que nunca para. Não vou poder formar a minha família e não vou poder ser conhecida como uma mulher frutífera. Esse era alguns dos problemas que aquela mulher sofria. Pois bem, quando nós contextualizamos para o momento de isolamento social em que vivemos hoje, é possível detectarmos, encontrarmos pessoas sofrendo nesse confinamento de baixa autoestima. Pessoas que dizem: eu tô gorda, eu tô gordo? Ai, meu Deus, e agora? Não vou mais poder encontrar um trabalho? O que vai acontecer? Pessoas que estão sofrendo por causa de toda essa situação que está acontecendo. Mas, como já vimos, não é a primeira vez que isso acontece e provavelmente não será a última. Segunda coisa em comum que havia entre aquela mulher
e a nossa atual pandemia, isolamento social, é o investimento perdido. No versículo de número 26, a Bíblia conta que aquela mulher padecera na mão de muitos médicos. Isso significa dizer que ela fez um investimento alto naqueles médicos. Contudo, nada pôde se aproveitar, pois os médicos e a medicina não eram suficientes, capazes de resolver o problema que ela tinha. Tal qual vivemos nos dias anteriores, pessoas que iniciaram esse ano com muitas expectativas e fizeram investimentos, investiram em casas, em imóveis, em estabelecimentos e agora tudo se foi. Tal investimento pode ser que tenha se perdido ou esteja se perdendo. E há muitas pessoas que estão em período de desespero, pois não sabem o que fazer. Tem aquelas pessoas conhecidas como pessoas ligadas no 320 que não conseguem ficar em casa e estão sofrendo por causa do isolamento social. Bom, a terceira coisa em comum daquela mulher para os nossos dias, hoje, o nosso confinamento atual, é a desesperança. Aquela mulher sofria com uma desesperança. No versículo de número 26, a parte B do versículo, o texto conta que tudo ia de mal a pior. Bom, é possível imaginar que aquela mulher já pensava consigo: eu tinha alguma coisa, investi tudo. Quando eu achei que estava ruim, acabou de piorar. Contemporaneizando tal situação, nós percebemos que algumas pessoas estão vivendo a mesma desesperança, achando que estava ruim, mas está cada vez pior. Tem gente que, por causa desse isolamento social, a coisa só foi de mal a pior, pois são pessoas que não conseguem viver em confinamento e agora precisam enfrentar essa situação e não sabem como lidar com isso. Estão sofrendo psicologicamente, estão sofrendo ficando depressivos, ansiosos, e nós temos o remédio para isso. Assim como o remédio para aquela mulher não estava na medicina, não estava nos médicos, o remédio para a sua situação também talvez não esteja em medicina nem em médicos. Veremos. Toda a história tem um antes e depois. Vamos ver, por exemplo, na nossa história comum. A história tem um marco, antes e depois de Cristo. Coincidentemente, ou não, tendo em vista que nós não vivemos por coincidência, a história dessa mulher é dividida em duas partes, antes e depois do versículo de número 27. No versículo de número 27, a Bíblia diz: e ouviu falar da fama de Jesus. Em outras palavras, ela ouviu falar de Jesus. Note que quando ela ouviu falar de Jesus, ela fez o caminho inverso da história que ia de mal a pior. Ela começa agora a viver o progresso na história dela. Perceba, versículo de número 27. Quando ela ouviu falar, ela criou esperança e foi ao encontro de Jesus. Ou seja, ela acabou de suprir a última necessidade, que era a desesperança. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela voltou a ter esperança. Segundo, ela investiu em uma atitude e foi curada. Todo o dinheiro que ela havia perdido, todo o investimento que ela havia perdido, agora ela acabou de conquistar o seu investimento em uma atitude. Terceira coisa, ela teve a sua autoestima devolvida, pois ao ser curada,
ela ficou livre para poder viver os seus sonhos e viver aquilo que tanto desejava. Isso foi o que ela fez ao ouvir falar de Jesus. Minha pergunta para você hoje, meu caro telespectador, é o que você vai fazer depois de ouvir Jesus? Eu te digo hoje, sem medo de errar e com toda convicção possível, Jesus é real. Dê uma chance a Ele. Dê-se uma chance para você mesmo e deixe com que esse Jesus real faça com que a sua história seja escrita em novas páginas vitoriosas. Como você vai fazer isso? Primeiro, não entre em pânico. Diga a Jesus que você o quer como condutor de sua vida. Diga que se arrepende de seus pecados. Entregue-se a Ele, peça socorro a Ele. E esse Jesus do qual eu estou falando hoje vai transformar a sua vida. Segundo passo, já que as igrejas não podem funcionar de maneira integral até hoje, até o momento, até as orientações momentâneas, procure uma igreja mais próxima de sua casa, que deve operar em algum período do dia. Procure a liderança, deixe o seu contato e deixe com que a liderança dessa igreja te auxilie, cuide de você, te mentorie. Fazendo assim, o mesmo que aconteceu com aquela mulher, vai acontecer com você. E esse isolamento social não vai roubar os teus sonhos, não vai roubar as tuas expectativas. Não estou dizendo que você não vai enfrentar problemas. Eu estou dizendo que você vai encontrar um braço forte para superar essas dificuldades. E além de um braço forte, você vai encontrar alguém que vai te curar, limpar a tua alma, tirar o teu sofrimento e te levar para a vida eterna. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus te guarde. Em nome de Jesus, seja abençoado por essa palavra. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Dê aquele joinha, inscreve-se no canal e compartilha com alguém. A vitória é nossa, em nome de Jesus.